Olá, mãe de adolescente, bem-vinda ao meu canal. Aqui eu te ajudo a melhorar o seu vínculo com o seu filho. Se você não me conhece, eu sou Soraya, eu sou médico homeopata, endocrinologista infantil há cerca de 20 anos. Aqui nesse canal eu te ensino como estreitar essa relação com o seu filho adolescente. O conteúdo de hoje são perguntas e respostas. Então, geralmente, durante a semana, num primeiro momento eu faço uma live com algum conteúdo que vocês me pedem. Então, a gente já teve essa aula há uns 2 dias. E aí vocês me mandam as perguntas e eu trago aqui as respostas dessas perguntas que vocês me mandaram, ou inbox ou embaixo do conteúdo mesmo, né? A maioria me manda inbox. Então eu vou trazer hoje as respostas a essas perguntas que vocês me mandaram sobre o conteúdo da última live, tá bom? Então a última live foi: da onde vem tanta fome? Eu vou responder algumas perguntas aqui que vocês me mandaram. Então vamos lá. A primeira, a mamãe escreveu assim: minha filha ainda tem 6 anos, não entrou na puberdade, mas come muito bem. Assisti seu vídeo e fiquei preocupada quando ela entrar, o que eu devo fazer agora. Eu entendi. Então, quando ela entrar na puberdade, o que ela deve fazer agora, já que a filha ainda tem 6 anos e não entrou na puberdade? Então, vamos ver se eu entendi aqui, né? A mãe tá me falando assim, olha, tem uma filha, ela ainda não está na puberdade, mas ela já come muito bem, já tem um apetite bom. E pelo que ela viu do conteúdo, quando a filha entrar na puberdade, a filha vai começar a comer muito mais. Então ela já está pedindo uma ajuda, já se antecipando do que pode acontecer. Essa é uma pergunta ótima, porque você vê que essa mãe já está se preparando para esse momento de puberdade. Então, na hora que ela já está se preparando para isso, ela já está melhorando esse vínculo com a filha. Porque ela já está trabalhando essa ideia com a filha antes mesmo de acontecer. Porque é muito pior depois, quando já está acontecendo, ter que ter aquela conversa mais difícil. Nossa, filha, olha, você está comendo muito, o que a gente pode fazer? Geralmente as meninas ficam muito magoadas com esse tipo de conversa. Então, o ideal é a gente conversar antes mesmo que isso aconteça. Eu tenho esse costume de fazer, de ter esse tipo de conversa com as crianças antes, antecipando. Olha, daqui a pouco vai chegar a puberdade, a fome vai aumentar demais. Então a gente já vai plantando antes do acontecer, tá? Então deixa eu só conferir se é essa pergunta, mas é essa ideia sim. Então o que a gente pode fazer, né? Então se a sua filha já tem um bom apetite, o que a gente tem que construir desde cedo? Não esqueçam que a formação do paladar ali da criança vai se refletir para o resto da vida, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é: estamos comendo de forma saudável? Então lembrar, de segunda a sexta-feira a gente come de forma saudável e de sábado e domingo a gente come ali alguma besteirinha. Então, eu posso comer sobremesa todos os dias? Não pode. Posso comer alguma guloseima no lanche da manhã ou no lanche da tarde, né, lá na escola? Todos os meus amigos comem besteira. Posso comer? Não pode. Então, de segunda a sexta-feira a gente precisa ter essa disciplina. E lógico, chegou no final de semana, a gente come alguma coisinha gostosa, né? Vai passear, come alguma coisa. Então, e outra coisa também, né? Ah, então eu vou comer sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro. Também não, né? Não é só porque não comeu uma semana que durante o fim de semana vai comer tudo aquilo que não comeu, né? Então, não deixar uma alimentação restritiva, então nunca pode comer. Então, no fim de semana pode, no meio da semana não. Porque essa disciplina é importante, né, para a formação aí dos hábitos alimentares saudáveis. Então, durante a semana, comer comida saudável
e no final de semana pode comer ali uma besteirinha, né? Comer 6 vezes por dia. Nossa, 6 vezes por dia, Soraya? Sim, então vamos lá. O que quer dizer comer 6 vezes por dia? Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, lanche da noite. Então, se a gente pensar bem, são várias refeições, né? A gente consegue ter 6 refeições no dia e vai ser um intervalo aqui de mais ou menos 2, 3 horas entre cada uma. Então, a gente pode comer várias vezes por dia, desde que a gente tenha disciplina de não ficar beliscando, né, entre uma refeição e outra. Então, fazer as 6 refeições e não beliscar entre uma refeição e outra. Então, o que é muito comum acontecer? A criança estuda, por exemplo, de manhã e à tarde ela fica em casa. Aí ela termina de almoçar, dá meia horinha já começa. Mãe, já tô com fome. Mãe, já tô com fome. Mãe, já tô com fome. Então, o que a gente precisa orientar? Tudo bem que você tá com fome, mas você acabou de almoçar e tem o lanche da tarde, aí você escolhe mais ou menos que horário você vai dar essa refeição. Então, geralmente é ali de 2 a 3 horas depois do almoço, tá? Então, horários marcados para comer. Tá? O mesmo acontece com a criança que estuda à tarde e aí tá de manhã em casa. Então, ela acorda cedo, né? Acorda lá às 7 horas da manhã, toma café da manhã, dá 8, 9 horas, ela tá já com fome. Mãe, tô com fome, mãe, tô com fome. Tudo bem que você tá com fome. Nós vamos ter aí o lanchinho da manhã, enfim, 10 horas da manhã. Depende aí do seu horário. Tá? Então, a criança já precisa aprender desde cedo que existem horários para fazer a refeição. Não é ficar saltando, né? Assaltando, modo de brincar. Não é ficar indo ao armário ou à geladeira qualquer hora que tiver fome. Por quê? Porque essa fome vai se acentuar muito mais na puberdade. Então a gente precisa já ensinando desde cedo como é que precisa funcionar de uma forma ideal para quando aumentar esse apetite a gente está preparado, tá? Então a gente conversou de 6 refeições, mas sim, mastigar bastante. Isso é uma coisa que poucos sabem da importância, né? Mas existe um comando do nosso intestino para o nosso cérebro dizendo: chega, já pode parar de comer. Isso acontece durante a refeição. Então a gente está comendo, né? A comida começa aqui pela boca, a gente vai mastigando, depois a gente engole, a comida começa a descer, né? Então ela vem pro nosso estômago, que fica mais ou menos aqui, e depois ela segue pro intestino, tá? Então esse é o caminho da comida. Boca, né? Enfim, passa por um tubinho aqui, chega aqui no estômago e depois ela vai pro intestino. Quando ela chega no intestino, existe um comando do intestino pro cérebro dizendo: tá bom, não precisa comer mais. Então vamos pensar, se eu comer rápido, até essa comida chegar lá no meu intestino e avisar o meu cérebro que tá na hora de parar, eu já comi todo o prato. Então se eu comer muito rápido, eu vou comer tudo que tem ali no prato e ainda vou tá achando que não é suficiente, porque o comando ainda não chegou lá no cérebro. Não sei se deu para entender bem. Então vamos pensar aqui, eu tô com um prato cheio de comida no prato, né? E aí eu começo a comer muito rápido. Na hora que eu estiver terminando esse prato, essa comida ainda vai estar aqui no estômago. Então não vai ter chegado ainda esse aviso pro meu cérebro de: olha, tá na hora de parar. Agora, se eu comer devagar esse mesmo prato, eu vou comendo devagarzinho, devagarzinho. Essa primeira quantidade já começa a descer. A segunda quantidade, na hora que estiver chegando na boca, a primeira quantidade já está lá no estômago. A terceira quantidade, se eu estiver comendo devagarzinho, na hora que chegar na boca, a primeira já está lá no intestino avisando para o meu cérebro: pronto, já tá bom. Então, se eu comer devagar, esse estímulo do intestino chega ali no meu cérebro e fala: pronto, já pode parar.
e aí eu vou comer menos. Então, Soraya, você falou difícil. Traduz aí pra mim. O segredo é comer devagar. Se eu comer devagar, eu vou comer menos. Resumindo, é essa ideia. Se eu comer devagar, eu vou comer menos, porque vai chegar esse comando no meu cérebro avisando, já tá bom. Tá? Então, por isso que muitas pessoas falam, mastigue 20 vezes por cada garfada. Porque o objetivo é, se eu comer devagarzinho, eu vou acabar comendo menos, tá? Então, isso ajuda para quem já tá aí acima do peso antes de entrar na puberdade. Então, essas ideias, né? Então, falei aqui de fazer as 6 refeições, não beliscar, mastigar bastante. Outra coisa que pode ajudar muito, praticar esporte. No mínimo 4 vezes por semana. Então, muitas crianças têm essa questão do apetite, né? A gente acaba descontando no apetite, na fome, alguma ansiedade, alguma agitação, né? E o esporte nos ajuda muito nessa questão. Além de, lógico, nos ajudar a perder esse peso que está em excesso, tá? Então, fazer um esporte 4 vezes por semana, no mínimo 4 vezes por semana e no mínimo 40 minutos por vez, né? Por prática de esporte. Isso com certeza vai contribuir muito para que a sua filha não chegue aí com peso acima na puberdade, que isso tende a piorar bastante, tá? Então é se preparar para esse momento da puberdade. Vamos para outra pergunta. A mamãe escreveu assim: pelo que entendi desse vídeo, minha filha já come muito bem, mas mesmo assim, só pelo apetite eu vou perceber que ela tá chegando perto da puberdade? Isso mesmo. Então, o que eu tô entendendo aqui, ela tá me falando assim, a minha filha já come muito bem. Então, quando chegar na puberdade, eu nem vou perceber, porque ela já come bem mesmo. Não, gente. Se ela come muito bem, na hora que chegar na puberdade, eu até falei isso na aula, eu falei assim, aí ela vai comer a mesa, sei lá, enfim, alguma brincadeira que eu usei. Vai aumentar muito mais o apetite. Então, por mais que ela já coma bem, quando entrar na puberdade, vocês vão ver, ela vai comer muito mais. Então, dá sim para perceber na hora que a menina tá virando mocinha, né? Dá sim para perceber a diferença do apetite da criança que ainda não tem o desenvolvimento, né, para mocinha, da menina que já tá entrando na puberdade. Então, fica tranquila, mesmo se a sua filha comer muito, na hora que ela entrar na puberdade, você vai notar que esse apetite vai aumentar. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Meu filho já tem 9 anos, mas come muito pouquinho. É só essa pergunta. Então, eu acho que eu tô entendendo o que ela tá querendo dizer. Então, ó, meu filho já entrou na puberdade. Não sei se ele já entrou ou não entrou, vou falar dos 2 casos, então. Então, meu filho tem 9 anos e ainda não tá entrando, não entrou ainda na puberdade. E ele come pouquinho, eu preciso me preocupar? Não, então vamos lembrar lá da aula. Antes do menino entrar na puberdade, que é mais ou menos de 1 ano e meio, 2 anos, até uns 9 anos, 9, 10, 11 anos, né? Ele come pouco. Por que ele come pouco? Porque ele tá numa fase em que ele vai crescer pouco. Então é normal dos 2 aos 9, 10, 11, aí mais ou menos, tá, gente? Cada um tem a sua individualidade, né? A gente tem que respeitar que cada um vai entrar na puberdade no seu momento. Então, nesta fase as crianças crescem pouco. Se crescem pouco, eles vão comer pouco, tá? Então, é normal, se o menino ainda não entrou na puberdade, ele come pouco. Agora, como eu fiquei em dúvida aqui se ele já entrou na puberdade, vamos pensar assim no menino de 9 anos que já está entrando na puberdade.
aqui vai ser muito comecinho da puberdade, que eles começam a entrar na puberdade aos 9. Então ainda ele tá vivendo esse momento de transição, tá? Então ainda não vai ter aumentado tanto esse apetite, pode não ter aumentado, tem criança que aumenta. A única coisa que a gente pode lembrar, pode pensar deixa eu só confirmar se eu tô lendo direitinho essa pergunta. Mesmo a criança comendo pouco, então ele vai ser magrinho provavelmente, né? Ele tem que ter uma alimentação saudável, tá, gente? Então, que ele precisa realizar ali as 6 refeições por dia. Ai, Soraya, ele não quer tomar o lanche da noite, tudo bem. Mas as grandes refeições, né, café da manhã, almoço e jantar, ele precisa realizar. E o almoço e jantar, ele precisa comer comida, tá? Então, não pode ser lanche. Então, o que muitas mães pensam? Ah, meu filho é magrinho, deixa ele comer besteira. Magreza não é sinônimo de saudável, tá? Então, o menino ou a menina que seja, né? Mesmo sendo magrinho, precisa comer a comida e precisa ter uma alimentação saudável, como a gente falou aqui na pergunta anterior, de segunda a sexta, comendo só alimentação saudável, tá bom? Então, fazer as refeições com horários do mesmo jeito, a alimentação saudável de segunda a sexta-feira, sábado e domingo aí pode comer uma besteirinha e fazer a refeição de comida, as grandes refeições, comida, não lanche, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui para as perguntas. Minha filha é menina, quando ela provavelmente vai ter esse aumento de apetite? A menina, ela entra na puberdade por volta dos 8, 9, 10 anos, geralmente 9 anos. Então, a gente já vai notar esse aumento de apetite. Por exemplo, eu tenho meninas que entraram na puberdade com 8 anos, 7 anos e meio eu já começo a perceber um aumento de apetite. Então, ali quando ela tá começando a entrar na puberdade, a gente já observa esse aumento de apetite. Por isso que eu brinco, opa, tem que ficar atento. Começou a comer mais do que vinha comendo, tem que chamar atenção, porque a gente já pode estar se preparando aí que a filha ou o filho vai estar entrando na puberdade. Então vamos aproveitar, não foi uma pergunta, mas eu vou aproveitar se uma mãe tivesse me perguntado. O meu filho, né, como é que ela fez a pergunta? Minha filha é menina, quando vai ter provavelmente esse aumento de apetite? Então vamos fazer de conta que uma mãe tinha me perguntado isso. Meu filho, quando meu filho vai ter esse aumento de apetite? O menino, ele entra na puberdade mais tarde, tá? A menina sempre entra na puberdade antes, o menino entra depois. Geralmente eles entram na puberdade aos 9 anos, geralmente, mas isso pode acontecer 9, 10, 11 anos, né? Então o menino, ele tem esse aumento do apetite um pouquinho mais tarde, apesar de comerem muito mais que as meninas, tá? Então, os meninos começam aí com aumento de apetite lá para os 8,5, 9 anos e meio. Lógico, tem alguns meninos que entram na puberdade mais tarde, tá, gente? Aí esse aumento de apetite vai acontecer depois. Então, sempre vai acontecer um pouquinho antes deles entrarem na puberdade. Essa diferença aí de apetite você vai notar um pouquinho antes dele entrar na puberdade. Vamos seguindo. Sim. Não esqueça que isso não é fixo, tá? Então não é assim, todas as meninas vão entrar na puberdade com 8 anos e todos os meninos vão entrar na puberdade com 9 anos. Não. Essas são as idades que a gente sabe que depois disso é normal acontecer. Antes disso que não é normal acontecer, tá bom? A outra pergunta é: minha filha está comendo demais, pois entrou na puberdade. Devo deixar? Isso é uma pergunta muito comum. Então, o que as mães pensam? Ela tá comendo muito porque tem os hormônios e esses hormônios estão fazendo ela comer. Faz parte, né? As mães acham que faz parte. Não é bem isso, né? Então, se eu deixar, a criança vai comer bastante.
Eu vou contar aqui por mim. Quando eu entrei na puberdade, eu tinha 55 quilos, mais ou menos. E eu subi para 62 quilos. Eu nunca tinha subido e depois também eu não subi assim, mesmo depois, só agora que eu já tô velha, né? Mas até os meus 40 anos eu nunca bati esse peso que eu digo, atingi lá na minha puberdade. Então eu, né, subi 7 quilos só de estar na puberdade. E vocês acham que eu percebi? Percebi não. Os meus pais também não comentaram nada. Eu não me dei conta de que eu tinha engordado tanto. Eu me dei conta que eu tinha engordado quando eu fui visitar minha avó. Na época, minha avó estava morando no interior, em Mirassol. E aí eu fui visitar os meus avós e lá todo mundo começou a falar: nossa, Soraya, como você tá gorda? Nossa, Soraya, como você tá gorda? E eu não tinha percebido que eu tava gorda. Então, geralmente, a menina, e eu tô falando por mim, mas eu observo isso no consultório, né? A menina, ela começa a engordar muito na puberdade e ela não se dá conta de que ela tá engordando muito. Então, que nem aquele primeiro caso, né? Que a mãe me perguntou aqui. A gente precisa já ir advertindo que isso vai acontecer antes de entrar na puberdade, tá? Pra gente conseguir ter uma conversa mais leve com a filha. Tá? Então já vai avisando, filha, isso vai acontecer, cuidado que seu apetite vai mudar muito, cuidado que se você comer, se a criança comer tudo que ela tem vontade, ela vai engordar demais. E essa história de que depois cresce e emagrece, gente, não existe isso. Se se apaixonar, isso existe. Agora, se não se apaixonar, não emagrece. Então a gente tem que construir, toda hora eu fico falando isso, tá? A gente tem que construir a base para crescer de uma forma saudável, tá? Então tem que ir avisando, filha, cuidado, não é chamando de gorda, não é chamando de esfomeada, não é, enfim, tem muitos termos pejorativos que muitos pais usam porque eles pensam assim, se eu falar assim ela vai ficar com medo e vai parar de comer. Não, tem muita menina que acaba comendo muito porque tá tendo essa agressão em casa. Não é por esse caminho também que se segue, tá, gente? É uma conversa de orientação. Então é sentar fora do horário da refeição, conversar como é que funciona, por que aquilo tá acontecendo, tá? Para a criança entender o que tá acontecendo e ela junto com a mãe construírem aí um caminho saudável. Tá? Então não dá para deixar eles comerem o que eles quiserem, porque senão vai aumentar demais o peso e isso vai afetar demais a saúde do seu filho, tá bom? Vamos seguir aqui para as perguntas. Meu filho é obeso e está na puberdade. Quer comer muito toda hora. Não é melhor ele comer somente um lanchinho à noite para não engordar? Isso também é um costume bem comum, né? Não. A criança, nessa fase, vamos lembrar, por que ele está comendo muito? Porque ele está crescendo muito. Então, neste momento, o corpo precisa, por exemplo, do ferro. E da onde vem o ferro? De uma alimentação saudável. Então, vem lá do feijão, da verdura verde escura. Eu sou vegetariana, mas para quem come carne, vem da carne, né? Eu não gosto nem de falar disso, porque eu, enfim, sou vegetariana. Mas vem de alguns nutrientes, né? Então, no meu caso ali, a verdura verde escura, os grãos, né? O feijão. Se eu não tiver uma alimentação saudável, eu vou entrar numa anemia, porque é a hora que meu corpo precisa dessa alimentação para poder crescer. Então, o meu corpo exige essa alimentação. E vamos brincar assim, eu vou queimar muito dessa minha gasolina do meu carro. Vamos fazer uma analogia aqui com um carro, né? Eu vou usar muito dessa gasolina para conseguir chegar no meu destino mais rápido, né? Crescer mais rápido. Então, eu preciso, não é só mais rápido, desculpa, a menina cresce lentamente. Eu tô pensando aqui no menino, né? Porque a pergunta é do menino. Mas a menina também, ela vai crescer mesmo que mais lentamente,
mas ela também precisa desses nutrientes para crescer. Então, neste momento, a gente não pode substituir a refeição por lanchinhos. Mesmo pensando, ai, se ele comer só um lanchinho, ele vai engordar menos. Não, é só eu fazer uma alimentação saudável, uma refeição saudável com comida, tá? Então, não pode, primeiro, porque ele precisa desses nutrientes. Segundo, porque ele vai começar a acostumar a comer só lanche. E ele não vai querer comer a refeição. E eu tô formando o paladar dele pro resto da vida. Tá? Então, precisa ser a refeição comida, tá bom? Mesmo pensando em emagrecer. Comida, a gente também emagrece comendo, é só comer direitinho, tá bom? Meu filho é gordinho e quer comer muito. Posso oferecer a salada? Então, eu tô entendendo aqui que, na verdade, esse filho já tá entrando aqui na puberdade. Ou então não, né? Tanto faz, né? Posso oferecer a salada? A salada, qual é o grande segredo aqui da salada, né? A salada, se fosse de uma forma correta, seria bom vir do final. Então, eu fazer a minha refeição e comer a salada no final, porque ela é com as fibras, né? A gente vai comer fibras com a salada, né? Vai ajudar ali na eliminação das fezes, né? Então, o certo, teoricamente, seria a salada no final para ajudar ali na digestão. Mas por que a gente põe a salada no começo? Lembra, acho que foi a segunda ou a terceira pergunta, né? Que eu falei assim, se a gente come devagar, eu vou comer menos? Porque aí vai chegar lá, a comida vai chegar lá no intestino, vai mandar o recado ali pro meu cérebro dizendo, pode parar. É mais ou menos a mesma ideia. Se eu começo pela salada, eu vou demorar ali, sei lá, 5, 10, né, minutos comendo a salada. E aí, na hora que eu for comer a refeição, a salada já tá chegando lá no intestino. Já tá começando a mandar recado pro meu cérebro, já tá bom. Segundo, a salada vai estar ocupando um lugar aqui no meu estômago. Então já tá enchendo o meu estômago também já tá entendendo que, ó, já tá bom. E aí eu vou comer menos a comida. Então a gente acaba usando desse artifício aqui da salada para comer menos. E tudo bem. É uma forma saudável, sim, e é uma forma de não engordar tanto. Então sim, a salada ajuda bastante nessa situação, tá? Só não esquecer que tem muita gente que faz o quê? Põe, como é que fala? Molinho. Ah, então põe bastante molinho para criança. O molho também engorda, né? Dependendo do molho que você usar. Então, ficar de olho aí com o tipo de molinho. O ideal mesmo é você não usar molinho, porque senão ele acaba comendo o molinho, não a salada. E aí ele acostuma a comer o molho, não a salada. Você tá formando esse apetite. De quantas vezes eu repeti hoje, não é isso? Então, o ideal é ele aprender, sim, a comer a salada, tá bom? Mas é uma ideia ótima. Eu tenho uma última pergunta aqui. Minha filha tem 9 anos e, pelo que entendi da aula, ela já deveria estar entrando na puberdade, mas ainda não come bem. Por quê? Eu teria que estar vendo a sua filha, mas eu não preciso estar vendo para te orientar, né? Então, assim, como eu sei que a menina está entrando na puberdade? Começam a despontar os brotos mamários, né? O peitinho começa a crescer. E esse apetite vai acontecer um pouquinho antes, né? Esse aumento do apetite a gente nota ali na hora que tá começando a crescer a mama, tá? Isso geralmente acontece na menina com 8 anos. Mas tem meninas com 9, 10, eu já tive meninas com 11 anos que começaram a ter mama. Então isso é muito individual, tá, gente? Cada um entra na puberdade numa idade, não é universal. O que a gente precisa ficar atento é se acontecer antes dos 8 anos e muito tarde, tá? Então os extremos não podem acontecer. Então
Então, por exemplo, essa menina tem 9 anos, provavelmente ela ainda não tá na puberdade. E tá tudo bem. É normal, tá? Então a mamãe pode ficar tranquila que ainda com 9 anos a menina talvez ainda não tenha entrado na puberdade, ou se entrou, tá ali no comecinho, ainda não afetou tanto o apetite dela, tá? Então fica tranquila, com 9 aninhos ainda tá ali no comecinho da puberdade ou ainda entrando na puberdade. Então provavelmente tá tudo bem aí com essa filha de 9 anos que ainda não teve esse aumento do apetite. Não esquecer que junto com a puberdade, né, digo na avaliação, a gente também tem que pensar no biotipo, né, gente? Então existem as pessoas que têm o biotipo mais magrinho. Então a mãe ou o pai é bem magrinho e a criança, né, ou puxou a mãe ou o pai, também é bem magrinha. Então tem gente que não tem aquele apetite, né, gigante, e vai chegar na puberdade, vai aumentar um pouquinho, a gente vai perceber que tem esse aumento, como eu falei, mas não vai ser aquele apetite gigante como uma outra criança que tem o biotipo já mais pro obeso, tá? Então vai ter aí um aumento, mas respeitando sempre o seu biotipo, né? O biotipo é a constituição aí do corpo, tá? Então tem gente que é muito magrinho e come pouco. Tem gente que é muito magrinho e come muito. Tem gente que é mais gordinho e come moderado. E tem gente que é mais gordinho e come bastantão. A grande questão aqui, essa era a última pergunta, a grande questão da aula de chamar atenção era, independente do come pouquinho ou come bastantão, o que a gente nota é que entrou na puberdade, tem esse aumento de apetite. Pode ser só um aumento pequenininho ou pode ser um aumento grandão. E é importante eu saber que isso vai acontecer antes de acontecer, para eu já estar orientando meu filho, já estar orientando a minha filha, porque principalmente no caso dos mais gordinhos, das crianças que tendem a ir à obesidade, eu já construo uma boa relação com meu filho antes disso acontecer, para a gente conseguir ter uma conversa mais leve quando chegar à puberdade. Tá bom? Então acho que o que a gente precisa tirar aqui, o grande segredo é esse, saber o que pode acontecer, o que vai acontecer, para eu estando, né, melhor preparada, eu seja uma boa mãe. Acabaram as minhas perguntas. Se ficou alguma dúvida do que eu falei, vocês podem me mandar, a gente pode conversar num outro momento novamente sobre esse tema, tá bom? Mas a ideia geral é que na semana que vem eu venha com outro tema. Mas repito, se vocês me trouxerem alguma dúvida a mais, eu trago num outro momento as respostas, tá bom? É isso. Espero que eu tenha sido clara nas minhas respostas. Agradeço a ajuda de todos. E agradeço que você tenha ficado comigo até o final. E até o próximo conteúdo. Até mais.